A sessão plenária desta quarta-feira foi aberta pela ministra Carmen Lúcia, com a retomada do julgamento de uma medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade encaminhada por partidos políticos. Os ministros do TSE aceitaram os pedidos dos tribunais regionais eleitorais do Rio de Janeiro, Acre, Maranhão e Piauí para envio de forças federais. Os técnicos fiscalizaram estabelecimentos de criação de peixes e de camarões, uso de agrotóxicos, ocupações às margens do rio, embarcações e irregularidades no uso de produtos de origem animal. O mapeamento revelou os locais onde houve aumento do consumo e as áreas com risco de escassez. O estudo apresentou ainda soluções para gerenciar o problema da falta d'água. Olá, boa tarde. Boa tarde. Teve sessão extraordinária agora pela manhã aqui no Supremo Tribunal Federal. A sessão plenária desta quarta-feira foi aberta pela ministra Carmen Lúcia, com a retomada do julgamento de uma medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade encaminhada por partidos políticos. Eles são contrários a uma lei de 1998, que define critérios para a contratação temporária de trabalhadores, permitindo que as regras sejam estabelecidas em convenções e acordos coletivos. A mesma lei também trata da rescisão e do pagamento de multa pelo fim do vínculo de trabalho. De acordo com os autores da ação, há violações aos princípios da isonomia e do vínculo empregatício. Por isso, pedem a suspensão da validade da lei. O julgamento foi suspenso por falta de quórum, assim como as outras 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Eu vou suspender o pregão e, se houver condições, ainda no período da tarde, eu faço de novo um resumo do relatório e dou continuidade com a presença dos outros ministros. Na sequência, os ministros passaram para o julgamento das listas dos ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli e Edson Fachin. A lista do ministro Dias Toffoli tinha um agravo regimental apresentado contra uma decisão monocrática num recurso em processo no qual ficou estabelecido o direito de servidores estaduais ao recebimento de reajuste salarial trimestral, baseado em índice federal, o IPC. Ele negou o provimento ao agravo regimental e foi acompanhado pelos demais ministros. E, em face do exposto, mantenho a decisão monocrática e nego provimento ao agravo regimental. Após a análise das listas, a ministra encerrou a sessão. Antes, ela anunciou que à tarde, durante a sessão plenária, vai ser realizada a votação para a presidência do Supremo Tribunal Federal para os próximos 2 anos. E como vai ter outra sessão no STF agora à tarde, a partir das 14 horas, vamos ver quais os destaques da pauta de julgamentos. Na sessão da tarde da quarta-feira no plenário do STF, Direito Administrativo abre os trabalhos com recurso extraordinário, onde se discute a prescrição da ação de ressarcimento ao erário de agente público acusado de improbidade administrativa. Direito do Trabalho é o tema seguinte, com 2 ações diretas de inconstitucionalidade, onde é questionada a validade de medidas do Plano Real sobre convenções e acordos coletivos de trabalho. Penúltimo tema do dia, servidor público traz 3 processos, começando com agravos regimentais em mandados de injunção, que tratam de aposentadorias especiais de servidores públicos. Matéria orçamentária, financeira e repartição de receita é o último tema do dia, com 3 processos, todos sobre a forma de cálculo da complementação anual devida pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, o Fundef, em cada estado e no Distrito Federal. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E quem está aqui com a gente para comentar sobre a pauta de julgamentos de logo mais é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, uma pergunta. A gente viu agora há pouco na matéria do Gabriel Ciafrei a lei que flexibiliza as relações de trabalho no contrato por prazo determinado. Qual que é a diferença dessa modalidade de contrato? Então, Galton, nós temos 2 modalidades de contrato de trabalho. Uma delas é o contrato de trabalho por prazo determinado e a outra por prazo indeterminado.
Bom, a regra que nós temos, né, dentro das leis trabalhistas aqui no Brasil é que a maioria dos casos se dá por meio de contrato por prazo indeterminado, que é, na verdade, aquele que tem prazo para iniciar, mas não tem prazo para terminar. Já o outro contrato, como o próprio nome diz, é um contrato que ele tem prazo de início e fim. Então, qual é a diferença prática disso para o empregador? Algumas verbas, no momento da rescisão desse contrato, do fim desse contrato, elas, na verdade, vão ser diferenciadas, né? O trabalhador que está submetido a um contrato de trabalho por prazo determinado, ele só pode fazer, na verdade, atividades que sejam ali de caráter emergencial, que não estejam ligados à atividade permanente daquela necessidade do empregador, porque senão isso acabaria descaracterizando. De toda forma, ele não terá direito, por exemplo, ao aviso prévio. Por que não vai ter direito? Porque o contrato já é por prazo determinado, ou seja, ao final daquele prazo estipulado no contrato, não haveria necessidade, então, de se ter um aviso prévio sobre o fim do contrato. E um outro item que eu poderia, na verdade, mencionar é que também não recebe os 40%, aquela multa de 40% sobre o FGTS. Então, há realmente uma diferença entre esses contratos. No Supremo, o que está sendo julgado é uma medida cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade, em que se argumenta a inconstitucionalidade exatamente desse tratamento diferenciado. O argumento constante da ação é de que haveria ofensa ao princípio da igualdade e que os trabalhadores não poderiam tratar de forma desigual. Agora, Gisele, temos uma pauta extensa, agora à tarde também, né? Julgamento que começa a partir das 14 horas. Quais são os destaques? Bom, Rafa, o que acontece? Esse processo, inclusive, que foi chamado a julgamento, ele não foi possível de ser concluído porque não houve quórum para a votação. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, existem dois tipos de quórum, um quórum de sessão e um quórum de julgamento. Então, para tratar de matérias constitucionais, é preciso que estejam no plenário, no mínimo, 8 ministros. E para votar matérias constitucionais, esse voto ele tem que se dar pela maioria absoluta, que são no mínimo 6 ministros. Então, como não havia esse quórum, esse processo passou para tarde, provavelmente será o primeiro item da pauta. Depois nós temos um outro caso, inclusive que já estava na pauta da semana passada, que trata do prazo que o Estado tem para poder ser ressarcido de atos de improbidade administrativa. O Supremo já decidiu que em casos de ilícito civil, o Estado tem 5 anos para poder entrar com uma ação e ser ressarcido de uma batida de carro, por exemplo. Mas e quando se está diante de um ilícito administrativo, né, de um ato de improbidade administrativa, aqueles casos, por exemplo, de fraude em licitação? Qual seria o prazo? O julgamento já está em andamento. Nós tivemos já 8 ministros que votaram, 2 foram contrários a prazo, ou seja, eles entendem que não pode ter prazo, tem que ser imprescritível, mas 6 ministros entendem que para uma questão de segurança jurídica é preciso que se estabeleça assim um prazo, entendem razoável o prazo de 5 anos. Agora, a aposentadoria especial de servidores também está na pauta, isso pode mudar bastante, né, as regras? Sim, Galton. O que acontece? Nós temos a aposentadoria especial prevista na legislação para o trabalhador regido pela consolidação das leis do trabalho. E o servidor público também tem esse direito previsto na Constituição Federal. A grande questão que nós temos aqui é que não há uma regulamentação, ou seja, não existe uma lei que regulamente efetivamente os direitos, os requisitos e as condições da aposentadoria especial do servidor público. Há uma lei para o trabalhador da área privada. Então, o que se discute em 3 mandados de injunção, inclusive são recursos nesses mandados de injunção, que é uma peça jurídica que é apresentada exatamente para questões onde há omissão da legislação, é exatamente saber que tipo de legislação deve ser aplicada enquanto não se supre essa lacuna legislativa. Então, são 3 recursos. 2 são da relatoria do ministro Fux, 1 da relatoria do ministro Marco Aurélio, inclusive também 2 retornam à análise com pedido de vista. Então, realmente, o Supremo deve chamar esses 3 processos, a pauta ao todo tem 9 itens, além de listas também dos ministros, e se for chamado a julgamento, se eles forem chamados, tratarão exatamente dessa situação da regulamentação, do tipo de legislação aplicável no caso dos servidores públicos, quando estão em situações de maior vulnerabilidade, como no caso os servidores públicos que têm deficiência ou que se submetem a atividades de risco. Ok, Gisele, obrigada pela participação conosco. Eu que agradeço. Obrigado, Gisele.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal voltou a analisar o caso de um advogado acusado de dar golpes em clientes. Os ministros ainda negaram o pedido de habeas corpus de um homem, outro condenado por roubo. Os ministros julgaram o habeas corpus de Rodrigo Barbaça. Ele foi condenado a quase 7 anos por roubo à mão armada de uma casa em Sumaré, no estado de São Paulo. A defesa do réu negou participação dele no crime e alegou que não havia provas suficientes. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, votou pelo acolhimento do HC. 1000 vezes ter 100 acusados culpados soltos do que um único acusado inocente preso. Já o ministro Luiz Roberto Barroso divergiu e foi seguido pelos demais ministros. E, por maioria, a primeira turma não conheceu o habeas corpus. Eu não me animo em habeas corpus substitutivo de revisão criminal desfazer uma condenação criminal revirando as provas, sendo que o Tribunal de Justiça, de maneira muito afirmativa, diz que a prova é inequívoca e convincente. Os ministros também retomaram o julgamento do advogado Maurício Dallagnol. Ele foi acusado de aplicar um golpe de R$30 mil em clientes da Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, a antiga estatal telefônica do Rio Grande do Sul. Dallagnol havia sido contratado para o ressarcimento de créditos junto à Brasil Telecom. Mas, segundo a denúncia, ao receber as indenizações, só repassava uma pequena parte aos clientes. Em setembro do ano passado, o relator ministro Marco Aurélio atendeu ao pedido do réu para extinguir todas as ações contra ele na Justiça. Mas a decisão dos outros ministros foi adiada para essa terça-feira por conta de um pedido de vista. A defesa tentou anular os processos com o argumento de que os juízes da Terceira Vara Criminal de Passo Fundo, onde tramitam centenas de ações contra o advogado, não teriam competência para julgar o réu, porque seriam interessados diretos na causa. O ministro Luiz Roberto Barroso votou pelo não conhecimento do habeas corpus e foi seguido pelos outros ministros. E na segunda turma, pedido de vista suspende julgamento de inquérito contra o atual ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. O político é acusado de receber valores indevidos na campanha de 2010. O pedido de vista foi do ministro Edson Fachin. Para ele, o inquérito traz informações importantes que também estão presentes em outros casos. O tema suscita um conjunto de questões e diz respeito, creio, a elementos processuais ou eventualmente até feitos que, quiçá, todos nós tenhamos em nossos gabinetes. O ministro Gilmar Mendes é o relator do inquérito e votou pelo arquivamento do caso. Ele disse que não há provas suficientes para confirmar a denúncia, baseada em depoimentos de delatores da Odebrecht. Também afastou o pedido da Procuradoria-Geral da República de enviar a investigação à primeira instância. Considerando esses aspectos, eu não vejo, e a realidade, inclusive, do serviço prestado, eu não vejo como manter o ato do CNJ. O ministro Dias Toffoli adiantou o voto e acompanhou o relator. Como o próprio ministro relator colocou em seu voto, eu tenho precedente na mesma linha, então vou pedir pena e acompanhar o relator. Ainda na segunda turma, os ministros, por maioria 4-1, decidiram suspender a determinação do Conselho Nacional de Justiça e validar o chamado auxílio-voto. O benefício que ultrapassa o teto constitucional foi pago a juízes paulistas de primeira instância que atuaram em processos da segunda instância durante os anos de 2007 a 2009. E a seguir, decisão do TST sobre funcionário que não conseguiu se reintegrar ao emprego após privatização do banco onde trabalhava. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, os bancos sustentaram que a previsão da norma interna se restringe às dispensas por justa causa. O Superior Tribunal de Justiça alerta sobre novo golpe que está sendo praticado. Golpistas entram em contato com as vítimas por telefone, informando sobre processos no STJ e solicitando depósitos em dinheiro para pagamento de despesas processuais.
Em alguns casos, a pessoa se identifica até como servidor do STJ. O tribunal afirma que não entra em contato pessoal com as partes, em hipótese alguma, para fazer pedidos dessa ordem. Empresas que estão em recuperação judicial podem participar de licitação. A decisão é da primeira turma do STJ, mas essas empresas precisam comprovar na fase de habilitação ter condições econômicas. Quando uma empresa está endividada e não consegue cumprir com suas obrigações, pagar seus credores, fornecedores, funcionários e impostos, ela pode requerer a recuperação judicial para evitar o processo de falência. No Brasil, as recuperações judiciais avançaram 10% no último ano, de acordo com a Serasa Experian. E a alta foi liderada pelas micro e pequenas empresas. No primeiro semestre de 2018, foram requeridos 753 pedidos de recuperação, 9,9% a mais do que o acumulado entre os meses de janeiro e junho de 2017, quando foram registrados 685 pedidos. Quando a principal atividade de uma empresa em recuperação judicial é a prestação de serviço ao poder público, é fundamental que ela possa participar de processos de licitação para permitir que a empresa continue operando. Mas a Lei 8666 de 1993 estabelece algumas exigências para que as empresas participem de licitação e façam contratos com o poder público, incluindo a certidão negativa de falência e de concordata. Isso gerava um impasse, já que muitas vezes a empresa tinha condições de prestar o serviço, mas era impedida. Será importante nós tomarmos a legislação na linha do tempo. Esse critério é muito interessante para ver como a sociedade está evoluindo nessa interpretação. A Lei 8666 é mais dura, que é a Lei de Licitações. A Lei 11.101 de 2001, ela restringe a participação das empresas em recuperação na contratação com o setor público, mas a Lei 13.303 de 2016, portanto, 13 anos depois da Lei 101, resolve essa questão ao colocar num dos incisos do artigo 53 apenas a capacidade econômico-financeira. Mas esta semana, os ministros da primeira turma do STJ decidiram que as empresas submetidas a processos de recuperação judicial podem participar de licitação, desde que demonstrem, na fase de habilitação, ter viabilidade econômica. O relator, ministro Gurgel de Faria, destacou que mesmo para as empresas em recuperação judicial, existe a previsão de possibilidade de contratação com o poder público, o que pressupõe a participação em processos licitatórios. De acordo com o ministro, a interpretação dos dispositivos das leis 8666 de 93 e da Lei 11.101 de 2005 levam à conclusão de que o objetivo principal da legislação é viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor e permitir a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, atendendo ao interesse da coletividade. Um bancário demitido após a privatização do banco em que ele trabalhava não conseguiu na justiça ser reintegrado ao emprego. Vamos entender esse caso melhor na reportagem de Luana Carvalho. O empregado entrou na justiça pedindo para ser reintegrado ao Banco Itaú, sucessor do Banco Banestado, onde trabalhava antes da privatização. O bancário havia sido admitido pelo Banestado, então sociedade de economia mista, por meio de concurso público. Quando a instituição foi privatizada, o Itaú demitiu o empregado sem justa causa. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, os bancos sustentaram que a previsão da norma interna se restringe às dispensas por justa causa e que, no caso da dispensa imotivada, bastaria o pagamento da multa de 40% sobre o FGTS como forma de compensação. O relator do processo, ministro José Roberto Freire Pimenta, observou que vem se firmando no TST o entendimento de que a norma interna apenas previa o procedimento administrativo para a apuração de faltas e aplicação de eventuais penalidades, entre elas a rescisão por justa causa do contrato de trabalho. Segundo ele, a norma não limita o poder potestativo do empregador de dispensar imotivadamente os empregados, sobretudo após a desestatização. Isso porque não acarreta estabilidade ou garantia no emprego. Por unanimidade, a turma aceitou o recurso dos bancos e restabeleceu a sentença de primeiro grau, que havia aceitado o pedido de reintegração. E a Receita Federal abriu agora pela manhã a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2018. Esse lote conta também com as restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017.
Mais de 2.800.000 contribuintes foram contemplados. O pagamento vai ser feito no dia 15 de agosto. E você vai ver no próximo bloco eleições gerais mais seguras nos estados brasileiros. Os ministros do TSE aceitaram os pedidos dos tribunais regionais eleitorais do Rio de Janeiro, Acre, Maranhão e Piauí para envio de forças federais. O papel do Supremo Tribunal Federal durante os anos de chumbo é assunto do Iluminuras desta semana. O convidado é o jornalista Felipe Recondo, autor do livro Tanques e Togas, o STF na ditadura militar. Não perca! O direito ele vem primeiro dos cidadãos. É daí que brota a criatividade que expressa quem nós somos. Aqueles que lidam com o direito são pessoas que conhecem a técnica da legislação e, sobretudo, devem fazer valer aqui a realização daquilo que é o direito espontâneo da própria comunidade. Isso é, no fundo, a própria democracia. Você já deu aquela conferida no seu título de eleitor? Viu se ele está mesmo guardado onde você tinha deixado? Se não fez isso, é bom olhar hoje. É que o prazo para pedir a segunda via do título fora da cidade onde você vota termina hoje. Quem perdeu ou teve o documento roubado pode fazer o pedido em qualquer cartório eleitoral. Mas precisa ser hoje, hein? Eleições com reforço na segurança. Alguns TREs pediram apoio da Força Nacional e o Tribunal Superior Eleitoral autorizou o envio das forças federais. Em sessão administrativa, os ministros do TSE aceitaram os pedidos dos tribunais regionais eleitorais do Rio de Janeiro, Acre, Maranhão e Piauí para envio de forças federais. Com a decisão do plenário, as tropas vão atuar nas eleições gerais de outubro em várias cidades dos 4 estados. Salientando o caráter excepcional da medida e a manifestação do Executivo favorável, eu estou deferindo esses pedidos para proceder à requisição de força federal. Tecnologia é sempre bem-vinda, né? Mas certeza. Tem muita gente que não dispensa estudar com livros, claro. Pois é, por isso 2 publicações lançadas no TSE oferecem à comunidade jurídica estudos contemporâneos de direito material e processual eleitoral. A obra Direito Eleitoral Comparado é voltada para as últimas atualizações legislativas e doutrinárias. Aqui estão reflexões importantes sobre as relações políticas e eleitorais e entendimentos de jurisprudências essenciais para a segurança jurídica. É uma obra que preenche uma lacuna. O direito eleitoral cada vez mais começa a dialogar com outros direitos eleitorais ao longo do mundo e há um ganho recíproco em termos de aprendizado, tanto para o Brasil como para o direito estrangeiro. Já o livro Curso de Direito Processual Eleitoral traz um estudo sobre as lacunas normativas dentro do direito eleitoral, com indicações jurisprudenciais, enunciados da súmula do Tribunal Superior Eleitoral e do regimento interno, além das resoluções para as eleições deste ano e verbetes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria eleitoral. O intuito desse lançamento é exatamente proporcionar uma obra que possa contribuir de alguma forma com todos aqueles atores do processo da justiça eleitoral, sejam advogados, sejam juízes, sejam membros do Ministério Público, ou seja a comunidade jurídica de uma maneira geral. Um cuidado com o Rio São Francisco. Fiscalização Preventiva Integrada faz inspeção em estabelecimentos e embarcações em mais de 20 municípios sergipanos. Na 4ª etapa do programa, que é coordenado pelos Ministérios Público Federal e Estadual, os técnicos fiscalizaram estabelecimentos de criação de peixes e de camarões, uso de agrotóxicos, ocupações às margens do rio, embarcações e irregularidades no uso de produtos de origem animal. Os técnicos percorreram todos os 28 municípios sergipanos que integram a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Também realizaram um levantamento de dados sobre comunidades tradicionais, patrimônio histórico e natural do estado de Sergipe. As condições de saneamento dos municípios e o cumprimento da legislação ambiental também foram alvo de verificação. Durante o programa, animais silvestres foram resgatados e devolvidos à natureza.
Nos últimos anos, a falta de água atingiu muitas cidades brasileiras. O racionamento passou a ser realidade em várias regiões, principalmente naquelas com muitos moradores, indústrias e poucos mananciais. Ainda é preciso aprender a economizar água, um direito básico garantido por lei. Sem água, ninguém sobrevive. A crise hídrica passou a ser um dos assuntos mais debatidos no Brasil. A escassez que se repetia no Nordeste também atingiu São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e chegou à capital do país. Parte do problema se deve ao crescimento desordenado da população, das indústrias e da atividade agrícola. Tem ainda o desperdício. Água é assunto sério e a segurança hídrica é um dos grandes desafios da humanidade neste século. A água é necessária à vida, né? É necessária para uma série de atividades econômicas, é necessária para o meio ambiente e ela tem que estar, né, em quantidade razoável, quer dizer, não pode ser nem muita água, nem pouca água, ela não deve ser suja e ela deve estar próxima. Então, a segurança hídrica, ela justamente engloba essas 4 dimensões. O Nordeste passou nos últimos anos pela pior seca da história. Pernambuco usa água do mar para abastecer a ilha Fernando de Noronha. O Ceará segue o mesmo caminho para melhorar a vida de milhares de pessoas da capital Fortaleza. Enquanto o mar não se transforma em manancial potável, a esperança para o Nordeste se resume às obras de transposição do Rio São Francisco. No Distrito Federal, quem planta sentiu os efeitos da crise. Muitos produtores tiveram prejuízo. A crise pegou os moradores de surpresa. Foi um período prolongado de seca e um aumento no consumo de água devido ao calor e à baixa umidade. Depois de 1 ano e 4 meses de racionamento, o governo do DF anunciou o fim da medida. Em março, ocorreu o 8º Fórum Mundial da Água em Brasília. Durante o evento, a Organização das Nações Unidas lançou o relatório da água, com dados que mostram a quantidade e a qualidade disponível no planeta. O mapeamento revelou os locais onde houve aumento do consumo e as áreas com risco de escassez. O estudo apresentou ainda soluções para gerenciar o problema da falta d'água, o que, segundo a ONU, pode colocar em risco a paz mundial. A água que pinga da torneira, que rega a horta, que é fundamental para a vida de tanta gente, acaba. E água é direito básico, garantido por lei. A Política Nacional de Recursos Hídricos, conhecida como Lei das Águas, foi criada em 97 para estabelecer limites no uso desse bem comum, até mesmo para evitar conflitos entre unidades da federação. Isso não é algo distante da nossa realidade. A maior segurança de abastecimento no Distrito Federal, por exemplo, é de uma barragem construída em Goiás. Ocorre que a gestão de água de Goiás é feita por Goiás, não pelo Distrito Federal. Nesse sentido, sempre fica o risco da má gestão do outro ente que você não pode interferir. Então, é mil vezes melhor buscar água na bacia hidrográfica no qual se encontra a sua cidade e manter essa bacia hidrográfica saudável, manter as áreas de preservação dos mananciais com atenção principalmente na questão da vegetação. Racionamento, uma palavra que ninguém mais quer ouvir falar. O racionamento não é uma boa coisa para ninguém, né? É claro que as pessoas que têm caixa d'água com volumes grandes, elas não sentem porque acumulam água e no dia que falta água na região, eles têm o suprimento próprio. Agora, quando a gente olha para a população mais vulnerável, para a população que não tem caixa d'água em casa, né? A gente vê muita gente sofrendo porque tem que ficar armazenando em balde, esse tipo de coisa é muito desagradável. Ficar sem água, ainda que por um dia, não é fácil. Dona Ana que o diga. Ela teve que carregar balde atrás de balde quando a torneira da casa ficou assim, ó, sem um pingo de água. O sacrifício foi grande. Comprei os baldes, tive que dar para o meu filho também e diminuir também o gasto, né? Juntar mais louça para lavar tudo de uma vez. Comprei bacia também, que eu deixava na pia e usava mais o balde com água para fazer comida e as bacias para lavar os pratos. O Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. A gente se encontra de novo amanhã. Continue com a nossa programação da TV Justiça. Logo mais tem sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde para você, até amanhã.